Amada Igreja na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Vamos lá no Salmo 23, irmãos. Deus me deu. Salmo 23. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos se sentar em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nesta noite, mais uma vez, juntamente com os nossos queridos irmãos, resolvemos de os meus lábios, falar conosco mais uma vez, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz na presença do Senhor aí? Glória a Deus. Aleluia, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Diz a palavra de Deus. E a gente tem a presença do Espírito Santo do Senhor. E o mundo nunca vai entender isso, né, irmãos? Tem que ir do crente a presença de Deus, né? A confiança, Deus já deu em nós a fé, né? A certeza. Né? Quem não serve a Deus não vai entender o que é isso, né, irmão? Quem serve a Deus, né? Coloca seus joelhos ali, dobra na madrugada, sente aquele calor sobre a sua cabeça, né? Sente a autoridade do Senhor. No alto, Deus já deu nossa autoridade. A gente levanta dali cheio de glória. Certeza que Deus está conosco. E as coisas começam a acontecer, irmão. Né? Porque Deus se faz presente. Né? Deus é poderoso, glória. Quem escreveu esse salmo aqui? Davi, né, irmãos? E Davi ele era pastor de ovelhas, né? E a ovelha ela tem algumas características que são interessantes, né, irmãos? Né? E Deus nos chama de ovelhas do Senhor. Deus se coloca como pastor de ovelhas, né? Jesus, ele fala: as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem, conhecem a minha voz, né? Porque isso é a característica da ovelha, né? O boi, a vaca, né? Ela atende a qualquer chamado, mas a ovelha só atende o chamado do pastor. Se vier algum outro pastor, né, para conduzir um rebanho de ovelha, que não seja o pastor das ovelhas, ela não segue, irmãos. Ela conhece o pastor, ela conhece a voz do pastor, né? E o pastor, irmãos, ele vai na frente das ovelhas, né? Ele escolhe o alimento das ovelhas, porque as ovelhinhas, elas são pitolinhas, elas não sabem distinguir de uma erva boa e de uma erva venenosa. Então o pastor vai na frente, aleluia, separando o alimento da ovelha, para não se contaminar, irmãos, aleluia, né? E a ovelha, se ela não ouvir a voz do pastor, se ela não ver, não sentir o cheiro do pastor, ela fica desesperada, ela sai correndo, desesperada, ela necessita do pastor. O homem, irmãos, necessita de Deus. Amém. Estou falando de algo, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de realidade humana, eu estou falando de realidade espiritual, coisa que só Deus conhece. O meu interior, né? O meu sangue, os meus ossos, o meu pensamento, o meu sentimento. Só Jesus pode entrar dentro de mim, né? E me dar alegria, né? Hoje eu estava conversando com um varãozinho, amigo nosso, e ele fala assim: pastor, eu não consigo perdoar, não consigo, eu já tentei tantas coisas, eu sei que isso me faz mal diante de Deus, eu não consigo perdoar. Eu falei: irmão, você tem que ter o foco de querer perdoar, você tem que querer perdoar. Se você consegue perdoar ou não, isso
Aí Deus, aí Deus garante a minha vida, velho. Aí as minhas orações são ouvidas. Aí existe milagre. Aí existe milagre. Davizinho era jovem. Né? Quantos jovens tinha na época de Davi? Quantos jovens? Mas Davi era diferente. Ele viu a história de que Deus abriu o mar por cima das narinas, que Deus deu vitória ao povo de Israel, que existia um Deus diferente. Aleluia. E ele se alegrou com isso, ele buscou a face do Senhor. Aleluia. Tinha muitos jovens com Davi, mas ele era diferente. Ele queria conhecer a Deus. Aquele que quiser conhecer a Deus é necessário para se aproximar de Deus. Que ele existe, né? E Davi fez isso, e Deus abençoou Davi, viu? Ele jovem, mas cheio da glória. A Bíblia diz que quando o profeta ungiu ele, o Espírito Santo se apoderou dele, irmão. Oh, glória. E quando o Espírito Santo se apodera de um homem, tudo fica melhor. Né? As palavras são geradas do lado deste homem, é diferente. Ele tem sabedoria, ele tem unção, aleluia. Ele tem autoridade, ele tem intimidade com Deus. Intimidade espiritual, aleluia. Quando Davi chega ali, naquele lugar, quando Golias estaria desafiando o povo de Israel, aquele gigante, soldados, homens armados, experimentados em guerra, tinha medo daquele gigante. Mas Davi chegou cheio do Espírito Santo, cheio de experiências com Deus. Meu irmão, nós precisamos ter experiência com Deus, viu? Aleluia. Se você não tiver experiências com Deus, você não vai poder falar de Deus, você não vai crer na palavra do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva e eficaz para a perdição da alma. E quando Davi chega ali naquele lugar de derrota, né, irmãos? Mas ele chega cheio da glória de Deus, porque já tinha experiências com Deus, né? Ele cuidava das ovelhas, e ele dizia que veio um urso e um leão para as ovelhas, e ele conseguiu matar o urso e o leão. Então ele era cheio de experiências com o Senhor. E quem é cheio de experiência do Senhor não teme as situações. Amém. Ele vai orar, ele vai guerrear, ele vai dobrar o joelho. Quando chega a situação, ele dobra o joelho e clama juntamente com a igreja. Aleluia. E Deus dá vitória. Eu creio. E a ovelhinha, irmãos, ela é tola. Aleluia. Diz que a ovelha, irmão, ela tem um problema que os insetos vão sobre a sua cabeça. Aleluia. E ela fica tão desesperada. Se o pastor não fizer nada, ela sai desesperada. E ela não come, ela emagrece. E ela sai correndo. Ela fica doida, fica maluca. Que aqueles insetos ficam sobre a cabeça. E o que o pastor faz? Ele passa um óleo sobre a cabeça da ovelha. E esses mosquitos, né? A nossa vida, a Bíblia diz que Deus ele coloca azeite sobre a cabeça dos teus servos. Toda perturbação, tudo aquilo que não provém do Senhor, o pensamento vai embora, irmão. O homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não pensa em desgraça, não pensa em derrota, coisas ruins. Ela pensa na vitória. Deus vai dar vitória. Deus vai dar. Amém, igreja? É diferente. Aleluia. É diferente. Servo de Deus, aleluia. Cheio do Espírito Santo. Aí Davi fez Golias, né? A Bíblia diz que Golias caiu prostrado diante de Davi. Jovem, soldados ali tudo experimentado em guerra, né, Esther? Um jovem cheio da glória de Deus. É diferente, meu irmãos. Aleluia. E Davi teve muitas situações de vitória. Não era perfeito, né, irmãos? Mas ele escreveu esse salmo cheio do Espírito Santo, cheio do homem que tem certeza do que está falando. Você tem que ter certeza do que você está falando. Você não está na presença de Deus de balde, irmão. Você não é um religioso, no sentido da palavra religioso mesmo, né? Você está
acredita em Deus. A palavra de Deus é para nós, Senhor. É para a serva do Senhor. E Deus honra essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus honra, irmão. E Davi começa falando: o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E quando ele fala nada me faltará, nem luta. Nada vai me faltar. Em luta, mas eu dou vitória. Aleluia. Em enfermidade, Deus dá cura. Aleluia. Toda enfermidade, Deus dá vitória. Glória. Deus é poderoso, amém, igreja. E para glorificar o nome do Senhor. Deitar-me me faz em verde espaço, guia-me mansamente as águas tranquilas. Presença de Deus, né, irmão? Aleluia. Né? Paz do Senhor. Por isso que você é Jesus, né? Ninguém fala paz do Senhor por falar, né? Inventaram. Essa é uma ordem divina. Ao chegar em algum lugar, deixa minha paz, né? Por isso nós temos a paz do Senhor Jesus. Essa paz que o mundo não dá, porque a paz do Senhor, ela nasce dentro de você. Deus gera em você a paz. É um sentimento que Deus gera em você. A fé é um sentimento que Deus gera em nós, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha de fogo, eles desafiaram o rei, mas não se prostraram diante daquela situação, nem diante do rei, porque eles só se prostravam diante de Deus. Mas eles desafiaram, porque a fé queimava no coração dele, e quem queima essa fé dentro de nós é Deus, irmão. É diferente. Hoje é certeza, não tem dúvida, é firme fundamento. Oh, glória, aleluia. Amém, meu Deus. É diferente, aleluia. Verdes pastos, guia-me imensamente. E as coisas de Deus, é tudo bom. Não tem briga, né? Não tem ódio, aleluia. Não tem, irmão. Só paz. Eu tenho um exemplo lá na casa do meu irmão Eduardo. Eu fico vendo a família só louvando a Deus, só risada, só tranquilidade. Você sente a presença do Senhor. É uma família que tem o Senhor, que está dentro da palavra de Deus. Amém, Deus. E assim, refrigera a minha alma. Oh, glória. A visão de espírito, né? É o que tem muito hoje, né, irmãos? Eu, quando vim para Jesus, eu estava em depressão, né? Querendo morrer. Aleluia. Jesus me encontrou, meu velho. Aleluia. Me tirou daquela escuridão. Me colocou na luz, irmão. Aleluia. E é isso que ele fala. Refrigera a minha alma. Glória a Deus. A paz a minha alma. Tranquilidade. Aleluia. Né? A gente sente a paz do Senhor em nossos corações. Aleluia. E a certeza de continuar a nossa caminhada. E ele fala que pelas veredas da justiça. Aleluia. Caminho estreito. Servir a Deus é caminho estreito, não é caminho largo. É difícil mesmo. Ser crente tem que ser crente, irmão. Glória a Deus. Não pode um monte de coisa, ué. É a regra de Deus. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Não quer seguir, tudo bem. Não? Mas quem segue, Deus honra. Amém. Deus vai glorificar. Deus abençoa. Aleluia. E ainda bora para todo sempre na eternidade. Amém. Aleluia. Estava vendo aí hoje a estrela mais próxima, né, do sistema solar é a Alfa Centauri. E ela fica 4 anos-luz de nós. 4 anos-luz, irmãos. É uma distância eterna, irmão. O homem nunca vai chegar, com toda a nossa tecnologia, a maior velocidade que nós chegamos no espaço sideral, no vácuo do espaço, é 68 mil quilômetros. A velocidade da luz é 200 mil quilômetros por segundo. Uma distância, 1 ano-luz é 1 trilhão de quilômetros de distância. Então o homem fica preocupado com isso. Como é que um ser pode criar isso? Irmão, é Deus, irmão. Glória a Deus. A
espaço, você não existe mais. Aleluia. É muito rápido. É rápido. É rápido. Acabou. Oh, glorioso. Mas Jesus, ele nos promete o quê? A eternidade para todo sempre. É muito mais distante do que Alfa Centauri, muito mais distante de qualquer estrela que está a bilhões de anos-luz da Terra, irmão. É um mistério que só Paulo foi lá, no terceiro céu, e viu a glória de Deus. Coisas que são maravilhosas, que ele não podia, que era inefável ele explicar as coisas do Senhor. Que nós somos humanos, irmãos. Nós somos carne e osso. Aleluia. Limitados, pecadores, totalmente dependentes de Deus, da misericórdia divina. Aleluia. Dependemos do Senhor. Amém. E quem se alegra disso? Aleluia. E ainda que eu passasse, Davi aqui, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, perigo, né? Situação que no mundo as pessoas não conseguem vencer, aleluia, morrem, são eliminadas, aleluia. Mas a Bíblia diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ou quando nós falamos de morte, é uma situação que não tem mais jeito, o homem não dá mais jeito, a ciência não dá mais jeito, né? A tua condição, a tua estrutura não tem mais jeito para resolver aquela situação. Mas a Bíblia diz: ainda que eu passasse pela vale da sombra da morte, mal algum temeria. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a tua vara e o teu cajado me consola. Glória a Deus. O teu poder me ajuda. Glória a Deus. O teu Espírito Santo, ele entra dentro do meu coração, ele me alegra, aleluia. Ele entra no meu pensamento, aleluia. Eu levanto cheio da glória, aleluia. Alução nas minhas mãos, oh glória a Deus, aleluia. Porque tu estás comigo, aleluia. Glória a E tu Deus. estás comigo, tua vara, sabe o que é o cajado, né, irmão? Cajado é aquela, uma vara assim que tem uma interrogação assim, né? E a vara é uma vara mesmo, né? O cajado é para quando a ovelha enroscava, porque as ovelhas elas têm muita lã, e ela podia se enroscar assim nos espinhos e tal. Então, essa vara, esse cajado, o pastor ele tirava com cuidado, porque se você pegar o cajado, ele é bem macio, assim, né? Ele é rústico, ele é bem macio. Ele pegava com cuidado, com carinho. É isso que Deus faz com você, viu? Pode ser uma situação difícil, né? Ele cuida com você com cuidado. É isso que... E o cajado é correção mesmo. O cajado ele pode resolver. Não, aí não pode. Né? Deus corrige. Né? Deus corrige quem ama, né? A Bíblia diz, né? Aleluia. E a tua vara e o teu cajado me consola, me ajuda. Que se ajuda de Deus nas nossas vidas. Deus nos orientando, né, irmãos? Aleluia. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cara transborda. O óleo, né, irmão? Que as nossas vestes sejam sempre alvas, a Bíblia diz, né? E não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Amém. Glória a Deus. Isso significa o quê? Pensamento santo. Aleluia. Sem dúvida. De quem você serve, de quem você é. Tem muito crente que serve a Deus e não sabe o que está fazendo na presença do Senhor. Por isso não experimenta os milagres do Senhor. As visões. O que Deus pode fazer espiritualmente nas nossas vidas. O Evangelho diz que o Senhor Jesus é muito rico, irmão. Tem muito milagre, tem muita coisa, tem muita glória. Aleluia. Aleluia. Tem muitas coisas que fogem do entendimento humano. Aleluia. E é para fugir mesmo, porque Deus é Deus. Aleluia. Deus é impossível. Aleluia. O homem arrogante, soberbo, nunca vai conhecer a Deus. Aleluia.
Para chegar diante do Senhor, tem que se humilhar mesmo, tem que reconhecer quem Ele é. Aleluia. Aí Ele se revela. Aleluia. Amém, irmão? Aleluia. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Amém. Certamente. Isso é firme fundamento. Glória a Deus. Convicção de que Deus está na sua vida. Irmão, Deus está na sua vida, viu? Amém. Deus está na vida do peregrino. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias, né, irmãos? E Davi, ele era assim, irmãos. Como muitos servos da Bíblia eram assim. E sofreram muito, viu? Foram perseguidos. Né? A gente vê os apóstolos. Né? A Bíblia diz, a tradição, não está na Bíblia, mas os 11 apóstolos, né, foram matados, menos João, mas que sofreu lá em Patmos. Mas a gente nunca vê eles reclamando do Senhor, porque a alegria de estar na presença de Deus era muito maior do que o sofrimento, do que as aflições. Estar na presença de Deus, esse é o nosso grande tesouro, viu, igreja? Esse é o grande. Você tem saída sempre. Sempre vai haver uma saída. Deus sempre vai dar uma saída. Não importa a situação, Deus sempre vai dar vitória. Você sempre vai ter saída. Porque Deus, Ele sempre abre um caminho. Né? Ele traz a existência aquilo que não existe. Né? Então, irmãos, entenda, você é ovelha do Senhor. Continue sendo ovelha. Aleluia. Aprendendo do Senhor, obedecendo a sua palavra, seguindo a voz do pastor, e Deus vai dar a vitória. Amém? Agora,